Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie. O segundo passo infalível para se falar bem é dominar o assunto e conhecer o público. Como revelei na aula passada, eu era extremamente tímido e tinha pânico só de pensar em falar em público. Lembro-me da época da escola. Sabe, eu ficava assim escondidinho lá no fundo para que o professor não pudesse me ver e não fazer nenhuma pergunta. Porque eu era tão tímido, que eu não conseguia sequer coragem para levantar o dedo e responder a questão. O segundo passo, portanto, é conhecer o perfil do público e dominar bem o assunto. Parece óbvio, né? Conhecer o assunto parece óbvio. Mas eu já presenciei muita gente que erroneamente se arrisca a falar de temas que não dominam. A primeira regra é: só fale de um assunto que você conheça muito bem. Conhecer e dominar o tema são fundamentais. Se eu ler um livro ou assistir um documentário, por exemplo, de, física quântica, eu posso até conhecer um pouquinho do assunto, mas não terei domínio suficiente para ministrar uma palestra sobre o tema. Dominar o assunto significa ter autoridade e conhecimento suficiente para falar com propriedade sobre ele. O fato de ser jornalista, por exemplo, autor de livros da área da comunicação e atuar como palestrante, consultor em comunicação há mais de 15 anos, me dá uma certa segurança e domínio razoavelmente bem para falar sobre o tema. Então é nesse tema, o tema em que eu conheço e domino e tenho experiência, é que eu vou me lançar a falar em público. Tão importante quanto dominar o tema é conhecer o perfil de quem vai ouvi-lo. Você tem que adaptar a sua linguagem e conteúdo de acordo com os ouvintes. Uma coisa é fazer uma apresentação para alunos de segundo grau. Outra, bem diferente, é fazer uso da fala numa reunião do conselho de administração, por exemplo. A vestimenta, a postura, vocabulário serão totalmente distintos. Procure, portanto, sempre conhecer o perfil do público antes de preparar a sua apresentação, seja de forma virtual ou presencial. E só aceite convites ou se propõe a falar publicamente somente daquilo que você realmente conhece, realmente domina e realmente tem experiência. Porque uma coisa é falar em público, a outra coisa é fazer uma oratória, fazer um discurso envolvente, ministrar uma apresentação de alto impacto. Falar em público, às vezes é até fácil. Difícil é falar de forma convincente, persuasiva. E quando se conhece bem o público e se domina o assunto, a gente tem muito mais segurança e tranquilidade para falar sobre o tema. Sempre que possível, seja nas suas apresentações presenciais ou virtuais, procure saber qual é a faixa etária, qual é o nível de conhecimento que eles têm sobre o assunto que você vai proferir, qual é a faixa etária, qual é o nível de escolaridade. E claro, só aceite falar em público daquilo que você tem a vivência, daquilo que você tem estrada, daquilo que você experimentou, não só ouviu dizer ou ler um pouquinho sobre o assunto. Fale apenas daquilo que você domina, aquilo que você tem a vivência, tem a experiência, tenha cases para contar. Conhecendo um pouco do público e dominando bem o assunto, você terá mais sucesso nas suas apresentações, nas suas lives, nas suas aulas, nas suas palestras ou quando proferir algum discurso. Espero que você tenha apreciado essa aula. Se você ainda não assistiu a aula anterior, ela está disponível. Assista, vale a pena. E são vídeos como esse, a nossa websérie. Vídeos curtos, objetivos,
para que você não perca tempo. Te vejo no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.